Podcast Rural. Hoje aqui no seu Podcast Rural estou recebendo o professor André Rocha, engenheiro agrônomo, já foi aí coordenador de curso de agronomia aqui na Finom, em Paracatu, e hoje é representante, assistente técnico de uma empresa aqui. A gente não vai falar o nome também porque não patrocina, se quando patrocinar a gente fala o nome aqui, viu? Professor André, bom dia, obrigado. Primeira vez que a gente vai prosear ao vivo, né? Bom dia, Francis, bom dia a todos os ouvintes. Exatamente, a tentativa já foi muitas, né? A gente é ouvinte e a gente participa. Bom demais. Professor, mais uma vez mesmo, muito obrigado pela participação. Eu sei que o senhor hoje vai contribuir bastante aí com os colegas de agronomia, com os produtores rurais também, principalmente, né? E vai conseguir aí também ajudar os estudantes de agronomia como eu e a turma minha lá da faculdade, de outras faculdades aí também. E é um assunto muito sério. A cigarrinha do milho, ela tem trazido prejuízos econômicos aí para o Brasil inteiro, né? Exatamente, Francis. A gente tem que contribuir porque exatamente é uma situação que já vem desde a década de 70, bem dizer, e aí foi piorando, o pessoal foi dando menos valor, e em 90 ela realmente estourou a nível epidêmico, e aí todos começaram a prestar atenção. Então é uma praga que traz contigo 3 doenças, né, 3 patógenos, e isso aí piorou bastante. E no noroeste de Minas, a grande explosão foi em 2015. Sei. E de lá para cá, noroeste, Triângulo, Goiás e Mato Grosso são locais que ela realmente tem um índice epidêmico muito elevado. A cigarrinha do milho, ela é originária do Brasil ou ela veio ao Brasil trazido por alguém? Acredita-se que ela veio para o Brasil, né, nessas transições de plantas, sementes, mudas, alguma coisa desse tipo, né? Entendi. Até onde eu entendo ou descobri, ela veio de fora, mas pode-se também ter a possibilidade dela ter sido criada aqui, dela ter nascido aqui, dela ter se adaptado aqui. A cigarrinha do milho, para o nosso ouvinte, né, que talvez não vai ter um conhecimento, como que é a característica física dela? Ela tem uma cor amarelo palha, ela tem 2 círculos escurecidos na cabeça, na parte dorsal. Ela é muito pequenininha, de 2,5 a 3, 5 milímetros. Ela é muito pequena. A fêmea é levemente maior do que o macho, né? E elas hospedam muitas plantas, Francis. Então a gente se preocupa muito com o milho, porque no milho ela é a única onde se alimenta, se abriga e se reproduz. Ela precisa do milho para reproduzir. Entendi. Então a cigarrinha do milho, ela é um vetor, ou seja, ela carrega, ela não é a causadora direta, ela carrega os patógenos que causam a doença no milho, é isso? Exatamente. Os danos diretos da cigarrinha do milho, né, que tem o nome científico da Albus maiz aí, ela diretamente suga a seiva. Tá? Então ela busca com seu aparelho sugador o floema da planta e ali ela absorve os açúcares. Ela já causa um certo prejuízo por ela mesma. Por ela mesma. Se o índice estiver muito elevado, realmente já causa aquele dano. Só que o grande problema é o vetor que ela é o vetor. Ela leva aí pelo menos o espiroplasma, o fitoplasma e o vírus do raiado fino, né? Entendi. Então, no caso, ela causa 3 doenças. O senhor falou? Enfesamento pálido, enfesamento vermelho e o vírus do raiado. Esse vírus do raiado, como que é ele? Ele, nas plantas, ele começa a dar pequenas pontuações em direção às nervuras secundárias e terciárias. Na folha? Na folha. Essas pontuações realmente começam da base para a ponta. Entendi. E elas vão coalescendo, elas vão grudando uma nas outras à medida que o vírus vai causando seu dano. E aí, contra a luz do sol, você vê vários raiados finos, assim, como se tivesse feito com um alfinetezinho de ponta a ponta. Então, aí dá esse vírus do raiado, faz essa sintomatologia. Digamos que dentro dos 3 é o menos problemático, mas ele vai. Entendi. E aí ele causa perdas da área fotossintética e a planta produz menos, né? Entendi. Então, assim, essas 3 doenças prejudicam a folha, né? E essa folha
Ou seja, ela perdendo aquela coloração verde, que é o indicativo de que a planta está saudável para realizar a fotossíntese, não realiza a fotossíntese e o desenvolvimento, então, é prejudicado. A produtividade é muito prejudicada. Entendi. Exatamente. Então, são 4 fatores, né? A sucção da seiva, os 2 enfesamentos e o raiado fino. Entendi. No caso dos enfesamentos, o senhor falou do vermelho e do pálido. Do pálido. Eles causam também o mesmo prejuízo na planta? Mesmo prejuízo. A planta ela fica menor, os entrenódios começam a reduzir o seu espaço, né? E a área fotossintética vai sendo totalmente destruída. Como vai entupindo os vasos do floema, como se fossem nossas veias, né, de gordura, o fluxo para ou diminui bastante. E esses assimilados vão ficando na folha, que vai dando a coloração vermelha, pálida, e aí a planta começa a entrar em declínio. Entendi. Totalmente. Entendi. E eu queria que o senhor contasse aqui para os nossos ouvintes quais são os sintomas, né, que a gente consegue identificar, então, que a nossa lavoura está com cigarrinha. Exato, Francis e ouvintes. A planta começa a definhar assim que os molicutes, né, que são as bactérias, começam a fazer efeito no seu floema. Elas começam a encurtar os internódios, tá? A planta então vai ficando reduzida. Se essa planta não tiver esse sintoma, ela cresce e começa a dar uns veios amarelos nas folhas. Você percebe que o verde começa a ficar mais pálido, né? Se chegar a dar espiga, geralmente essas espigas são pequenas. Uma coisa interessante é que muitas das vezes há uma proliferação de espigas. Então, por exemplo, você vai ver plantas com 5, 6 espigas. Só que essas espigas não conseguem avançar, elas não vão ficar economicamente viáveis, os grãos vão ficar xoxos, vai ver que não há um acúmulo de amido o suficiente. Começa a haver muito perfilhos. Às vezes até o perfilho nasce no meio da planta, em vez de nascer lá no chão, do lado das gemas. Então as gemas... Então há um distúrbio fisiológico tão grande e bioquímico que a planta não entende o que está acontecendo e começa a se defender liberando hormônios, e tal. E aí começa a haver perfilhos, espigamento, e essa planta começa a quebrar mais fácil. Então, num vento qualquer ela pode quebrar, né? Além dos sintomas já mencionados, que são os pontos cloróticos, os vermelhos, as vermelhidões que começam nas bordas das folhas e vão para o centro, a planta começa a secar, e aí é só a tragédia, né? Quando a cigarrinha começa a atacar uma lavoura, a gente consegue identificar, em que momento que ela vai, por exemplo, chegar? Primeiro, eu acho que seria importante isso. Em que momento que a cigarrinha começa a atacar a planta? Olha, como ela tem hospedeiros alternativos, mas é que ela não se reproduz, mas ela consegue ficar ali se alimentando e se abrigando, ela é uma praga migratória, tá? Já há relatos de vários e vários quilômetros dela migrando, porque existe milho, as janelas geralmente de plantio são muito extensas, né? E a ideia de controle seria, numa região, encurtar essa janela, né? Se os produtores conseguissem plantar todos ao mesmo tempo, já seria um grande... né? A gente sabe que não existe essa possibilidade por causa dos problemas, né? Mas ela é uma praga migratória, então ela invade pelas laterais, né? Existem estudos nossos que mostram que as laterais são mais afetadas, porque à medida que ela encontra a planta, ela começa a se alimentar ali e ela não tem interesse de ir lá para o meio da lavoura, né? Assim, digamos assim. Então as laterais são mais afetadas. Então, ou seja, ela pode vir desde o início. Então, em palitinho ali, em V1, você já pode encontrar cigarrinha. Então, monitoramento à base de iscas e visitas periódicas é que você identifica a presença dela. Entendi. Bom, você falou que essa praga, a cigarrinha do milho, ela pode se hospedar em outras culturas. Exatamente. Preferencialmente as gramíneas. Então, sorgos, braquiárias, capim colonião, marmelada, aveia, trigo, cana-de-açúcar. Todas essas aí já são reconhecidamente hospedeiras de cigarrinha do milho. Só que ela não se reproduz. Tá, ela não se reproduz, então, nessas culturas. Exato. Mas ela causa também prejuízo nessas culturas? Olha... Porque ela se alimenta, ela fica por ali. Ela se alimenta, mas como nós dissemos lá no início, Francis, o dano direto dela é insignificante desde que não tenha uma alta população. Então, 1 ou 2 cigarrinhas no sorgo, 3, uma ou outra não vai causar o que ela causa no milho. Entendi. Então, no caso,
se tem ali essa lavoura próxima onde você vai fazer o cultivo do milho, se você conseguir identificar que existe cigarrinha por ali, já está mais fácil de combater, então, antes dela ir um grande volume para a cultura do milho. De você iniciar o manejo. Hoje em dia, o início do manejo se dá a partir da presença. Você não precisa esperar vamos chegar 10 cigarrinhas por... Não. Ela está presente, o controle já pode ser iniciado, né? Entendi. Para isso. Entendi. Bom, como que acontece o ciclo dessa cigarrinha? A cigarrinha, ela pode chegar, esse ciclo aí, poderia durar até de 15 a 27 dias, mas de acordo com a temperatura, quanto mais elevado, digamos assim, 26, 28 graus, esse ciclo ele cai para 17 dias. Ou menos. Entendi. Então, ou seja, de um adulto botando o ovo e reiniciando o ciclo, com temperaturas altas, umidades elevadas, como nós estávamos tendo recentemente, né? Paracatu e região, por exemplo, Noroeste, Triângulo, Goiás, Mato Grosso, são locais quentes, por natureza, né? Nosso inverno é quente, né? Quente. E aí ela começa todo. Por exemplo, no sul do Brasil, quando as temperaturas caem, esse ciclo pode demorar até quase 70 dias para um adulto chegar a criar outro adulto, digamos assim. Entendi. Então, ou seja, temperatura. Bom, então, para combater na temperatura quente, é mais fácil do que na temperatura fria? Ou eu fiz um raciocínio ruim aqui? Na verdade, é difícil de qualquer jeito. De qualquer jeito é difícil? Exatamente. O que vai ter interferência da temperatura é exatamente a cigarrinha conseguir completar seu ciclo. Sei. Então, se nós tivéssemos aqui na região um período, por exemplo, principalmente entre safra frio, nós teríamos menor população de cigarrinha na nossa safra, no nosso início. O próprio frio seria um manejo, só que nós não temos isso. Em contrapartida, nós temos na entre safra várias gramíneas, inclusive as tigueras, né, que ficam pelas beiras das estradas, temperatura, né, e elas se reproduzindo. No milho tiguera, por exemplo. Entendi. Então, mais ou menos no calorão que a gente tem aqui de Paracatu, 17 dias, se brincar até cai. Tão quente que é. A cada 17, 15, 12 dias ela já está... Rapaz, essa praga é praga mesmo, viu? Muito praga. Bom, o produtor rural, independente do tamanho da área, ou do tipo de tecnologia investido nessa lavoura, ele pode ter resultados diferentes com a infestação de cigarrinha? Vamos supor, uma lavoura onde o produtor utiliza todo tipo de tecnologia que é disponível para ele na cultura do milho. E aquele pequeno produtor que utiliza uma coisa ou outra, uma semente, enfim, pode ter resultados diferentes, né? Exatamente, com certeza vai ter. Infelizmente, ela não vê tamanho de lavoura, ela infecta, ela vai transmitir, ela vai se reproduzir. E essas pontes verdes, essa diferença desde a hora de plantio, faz com que ela esteja ciclamente fazendo novos indivíduos, né? Mas, obviamente, como você bem disse, quanto mais tecnologias utilizar, mais chance de controle. Entendi. Paracatu Rural, volta já. Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou o Francis de Oliveira, apresentador do Paracatu Rural e do Diário Rural. Quero fazer um convite a você, profissional, você empresário do agro, você que tem uma empresa que atende o produtor rural, anuncie conosco. Nós temos algumas opções para você. Pelo Paracatu Rural, a gente pode abrir o espaço publicitário para você anunciar a sua empresa, a sua prestação de serviços no nosso programa de rádio. Você anuncia com inserções, 1, 2, 3, quantas você achar melhor. A gente faz um orçamento de acordo com a sua demanda, de acordo com o que você quer atingir. Também pelo Paracatu Rural nós temos o site, as redes sociais, nós temos também aí pacotes específicos para você para atender a sua demanda. Em Coromandel, se você é da região de Coromandel, aí no Alto Paranaíba, nós também temos uma opção pela Rádio Diamante, no Diário Rural, uma extensão do Paracatu Rural ou um filho do Paracatu Rural, vamos dizer assim. Lá a gente também leva informações relevantes para Coromandel e região, da agricultura e pecuária, enfim, tudo que interessa ao produtor rural a gente leva no seu Jornal do Agronegócio. E você, empresário,
tem uma excelente oportunidade para divulgar a sua marca, a sua empresa conosco. Eu vou ficar esperando. Entre em contato pelo WhatsApp 389-9181-0123. Repetindo, 389-9181-0123. Muito obrigado. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Podcast Rural. Cigarrinha do milho é o tema do podcast rural de hoje. Quem está prosseando comigo, mestre, professor, agrônomo, o André Rocha. Professor André. Cigarrinha do milho, praga aí que tira o sono de muito produtor rural. O senhor estava falando que ele carrega alguns patógenos, né? E que esses patógenos causam as doenças mais graves que prejudicam, então, a planta de milho. Como que acontece esse ciclo desse patógeno dentro da cigarrinha? Interessante, Francis. O adulto, ele vive de 51 a 77 dias. Pra você ter ideia. As fêmeas ovopositam até 600 ovos. Esses ovos são postos nas folhas, geralmente próximo da nervura central, e são quase imperceptíveis, porque ela consegue introduzir no mesófilo da folha. Então, ele fica protegido. Esses ovos, eles vão eclodir, né? E esse ciclo se inicia, como nós dissemos, de acordo com temperatura e umidade, pode ser reduzido até 14, 17 dias. Então você tem um novo indivíduo se alimentando dessa planta. E quando ela se alimenta de uma planta infectada por esses dois molicutes e pelo vírus raiado, ele adquire. Ela tem que se alimentar por volta de 30 a 60 minutos para adquirir esse molicute, essa bactéria. Quanto mais ela se alimenta, maior a eficácia da absorção e aquisição desses molicutes e desse vírus. Depois que ele adquire esse vírus e esse molicute, ele circula pelo mesófilo, pelo hemolinfa do inseto e volta para as glândulas salivares, né? Então esse período é o período latente. Isso aí precisa aí de 3 a 4 semanas para que ele esteja apto a sair pela saliva e infectar uma nova planta. Tá? Então esse período latente é muito interessante, de 3 a 4 semanas, porque se você consegue matar a cigarrinha antes disso e reduzir a sua alimentação, você maneja o pior, que a gente quer controlar exatamente a cigarrinha, mas não por ela si, mas pelos molicutes e pelo vírus que ela transmite. Então, ela precisa de 3 a 4 semanas após adquirir para poder reiniciar a infecção. Tô entendendo. Bom, vamos começar a falar um pouquinho do manejo, mas por uma questão preventiva, que no caso é o monitoramento, colocação de iscas, né? Que tem aí um manejo preventivo para que a gente não tenha, então, uma proliferação. O senhor falou que é necessário, então, estar acompanhando ali 2 em 2 dias, por exemplo? Ou um intervalo maior? Exato. Por exemplo, Francis, o produtor de milho precisa da informação seguinte: se eu estou na entre-safra, eu tenho que continuar o manejo dos carreadores, eu não posso deixar milho tiguera viver do jeito que ele quer. Existem produtos que você faz esse manejo desse milho tiguera na entre-safra, na safra de soja. Quantas vezes a gente passa pela lavoura de soja e vê milho crescendo no meio da lavoura? E o produtor, o pequeno, médio ou grande, ele precisa se conscientizar que os carreadores, as beiras das estradas dele, lógico, não dá para destruir toda a braquiária do planeta, né? E a gente precisa dela nas pastagens, mas você tem que fazer esse manejo. Se sua área não é produtora de braquiária, você tem que manejar essa braquiária, você tem que exterminar essa braquiária nesse tempo certo. Todas as plantas que possam hospedar a cigarrinha. Porque ela fica ali 77 dias viva e ela fica se abrigando em plantas hospedeiras alternativas. Então o manejo da cigarrinha começa desde sempre. As iscas são colocadas preferencialmente no início da sua safra ou antes da sua safra, para você ver como está a população dessa cigarrinha. Vou plantar milho amanhã, mas a minha isca já tem 1 semana. Eu tenho encontrado cigarrinhas nessas iscas? Sim. Então já é o sinal de alerta. Não. Mas ela vai chegar. Então você vê que ainda não está ali na sua isca, mas você pode já ficar alerta. E quando começar o plantio, iniciar a germinação das plantas,
você ainda intensifica esse monitoramento. E aí pode ser de 2 dias, diariamente, se o produtor estiver lá diariamente, né? Entendi. Essa é a principal forma, então, preventiva. Manejo do que é tiguera, dos seus carreadores, né? As plantas daninhas que hospedam, tomar conta delas, né? Às vezes eu tenho um lote ou um pivô parado e mato crescendo de qualquer jeito. Então, ou seja, tem que monitorar antes as hospedeiras alternativas. E o milho tiguera que está por aí, né? Entendi. Como a gente estava falando no bloco anterior da prevenção, né, através das iscas, monitoramento e tal. Mas aí não consegui e a minha lavoura foi atacada. A gente consegue identificar, né, fazendo monitoramento, olhando planta por planta, mas assim, no geralzão dá para poder identificar porque dá uma cor diferente do verde. Exato. Ou ela vai pro amarelo palha, ou ela vai pro vermelho. Aí o trem já tá feio. Aí já foi o boi com a corda já, né? Ô, professor, antes da gente falar disso aí, a cigarrinha do milho, ela tem voos longos, de metros, como que é? Olha, ela preferencialmente prefere ficar ali no seu entorno de plantas, né? Digamos assim, 1 metro de raio, 2 metros de raio. Ela não tem necessidade. Se ela tem plantas para se alimentar ela fica quietinha. Ela fica ali voando, inclusive de manhã. Ela se ela está mais reclusa. Ao meio-dia ela começa a se movimentar, mas nem tanto. E no final da tarde, preferencialmente, ela tá, porque aí começa o ciclo reprodutivo também, né? Digamos assim, quando elas estão nas fases de reprodução. Aí, ao final da tarde, que é geralmente um momento de aplicação mais adequado, digamos assim, em que você pode acertar ela com seus produtos, né? Então, ela tem essa fisiologia. Tá? Não que não tenha problema, não que tenha problema aplicar outras horas, mas esse é o momento que ela mais se movimenta. Que seria o ideal para aplicar. E aí, respondendo a sua pergunta, ela vai voar ali ao lado mesmo, mas ela pode ser levada pelo vento. Existem relatos de quilômetros, 20, 30 quilômetros que ela tenha sido encontrada deslocando, porque as lavouras estão sendo cultivadas, plantadas logo em seguida, ou mais velhas, mais novas, né? A gente tenta evitar plantios muito jovens e plantios muito velhos ao lado. Entendi. Porque ela é uma praga migratória, então ela pode encontrar aí chance de voar para longe. Tá. Agora eu vou fazer uma pergunta ambientalmente correta aqui, que é com relação às abelhas. Esse horário que o senhor falou que é o melhor para aplicar o inseticida, para matar então a cigarrinha do milho, ele pode coincidir também com o horário, o final da tarde ali, das abelhas ou não? Até onde eu entendo por abelhas, né, na minha vivência, as abelhas elas são mais ativas durante o dia todo, né? Porque elas têm essa necessidade de encontrar. Existem flores que abrem em determinadas horas do dia, outras não. Então até eu posso estar enganado, mas até onde eu conheço de abelha, ela o dia inteiro tem a sua movimentação, né? Ida e voltas, a colmeia. Então pode coincidir sim dessa hora do dia também ter abelhas buscando néctar, né? Se tiver algum apicultor aí, Kleber, você tá me ouvindo? Manda aí essa informação, eu sei que você é expert nisso, manda pra gente aqui, eu tô ligado aqui no Zap, tá? Professor, bom, então, quais são os tipos de químicos que a gente pode utilizar? Depois a gente fala dos biológicos, né? Aliás, vamos inverter. Biológico. Quais são os biológicos que a gente utiliza para o combate da cigarrinha do milho? Olha, nós temos primeiramente que entender que o controle cultural, ou seja, aquele durante o ano todo, durante a safra, o controle mecânico com a roçadeira, os carreadores, a retirada desse tiguera, isso aí é o primordial, é o primeiro passo, né? O preventivo que nós falamos. O biológico, existem produtos, né, à base de micro-organismos que fazem esse manejo, né? Então nós temos aí já conhecidos, né, dentro do mercado, que as pessoas usam, que a gente conhece como Balvéria ou Isária, né? São fungos que se encontram. Só que esses biológicos, eles têm que ser também de uma forma em que você aplique na planta, espere esse contato ou haja dentro desse cigarrinha, e muitas das vezes pode não acontecer, né? Então, muitas das vezes, mas não é ineficiente, né? Ele é eficiente. Todos os produtos biológicos hoje que são registrados para cigarrinha são eficientes. Só que o produtor muitas das vezes acha que o biológico
vai resolver no choque. Não vai. Esse contato, esse fungo vai ter que crescer pela estrutura da cigarrinha, atingir essa cigarrinha no interior dela e matar. Entendi. E como nós vimos, ela tem aí, ela vive 77 dias, né? Ela tem de 3 a 4 semanas para fazer o período latente do molicute, e em 3 a 4 semanas talvez ela já está infectando. Entendi. Então é uma ferramenta essencial e importante, ambientalmente correta, como você disse. Sim. E é importante que haja essa utilização. Entendi. Bom, no caso da aplicação, então, do biológico, ele também não pode ser no mesmo período ou com intervalo muito curto para a aplicação do químico, porque senão o químico já pode prejudicar o próprio biológico também, né? Hoje em dia, Francis, os biológicos já estão com tecnologias tão avançadas que muitos deles não sofrem tanto com a presença de moléculas químicas. São resistentes à lavagem pela água da chuva de irrigação, sofrem menos com a degradação ultravioleta. Então hoje tem muita tecnologia embutida no produto. Entendi. Então nem sempre se perde tão fácil. Tá. Mas o biológico tem outros cuidados anteriores, né? Armazenamento, alguns precisam de refrigeração, o transporte a sol quente tem que tomar cuidado, aí fica na caminhonete parado esperando entrega. Tem que tomar muito cuidado com o biológico. Entendi. E o químico? Quais são os principais princípios ativos que existem hoje para combate, controle, enfim, da cigarrinha? Hoje tem muitos princípios ativos que muitas das vezes o produtor usa, né? O mais famoso, digamos assim, é o acefato, né? Que o pessoal gosta por causa do choque. Existem relatos de resistência a algumas regiões do Brasil, né? E princípio ativo, Francis, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, se você usa demais amoxicilina para sua dor de garganta, e muitas das vezes usa de forma errada, corta o final de semana para tomar aquela cerveja, né? E aí a bactéria começa a fazer resistência. Entendi. Então o princípio ativo na lavoura é a mesma coisa. O produtor precisa encontrar um engenheiro agrônomo, um consultor, que lhe mostre essa capacidade de rotação de princípios ativos, para que não haja a pressão de seleção para você ter cigarrinhas resistentes ao princípio ativo, tá? E hoje, o mais moderno, nós temos o Plinazolin, né, que realmente é o inovador dentro dos princípios ativos. Entendi. Professor, a gente já está chegando aqui no final da prosa. O que faltou a gente trazer a respeito da cigarrinha do milho para o nosso ouvinte? O manejo químico precisa iniciar em V2. V2, tá. Né? Antes de V2, você, se tiver cigarrinha, você já pode iniciar. Mas geralmente você precisa de massa foliar para você aplicar. Tá. Então o princípio de controle é V2, V4 e V6. Não pode ser nem depois, né? E antes você não tem folha, né? Entendi. Então hoje você usa o Plinazolin V2, V4 e V6. 3 aplicações. Depois, França, é preciso controlar essa cigarrinha? Sim. Aí você entra com outro princípio ativo. E qual que seria esse? Aí seria dentro da gama que o produtor pode ter, né? Muitas das vezes ele utiliza esse acefato, né? Ou pode usar dentro de outra gama. E aí tem que procurar, né? Porque muitas das vezes... As empresas também, cada uma tem a sua tecnologia desenvolvida para essa fase, então. Exatamente. Entendi. Bom, existe um intervalo de tempo para que o produtor rural possa, então, fazer o manejo. Eu plantei o milho agora nessa janela e tal, tive um ataque muito brabo aí, tive prejuízo. Ele pode pular, por exemplo, uma safra e já resolve, de alguma forma, a diminuição da infestação de cigarrinhas? Você fala pular uma safra no sentido de não controlar? Para controle, justamente. Ele deixar de plantar uma safra para poder ajudar nesse controle? Isso teria que ser regional, né? Mas a gente não consegue fazer isso porque realmente a gente precisa do milho. Então tem sempre gente plantando milho. E sempre tem um vizinho também. Sempre tem um vizinho que às vezes tem outro cronograma. Então a gente não consegue fazer isso. Mas, por exemplo, a gente não pode parar de produzir milho, por exemplo. Sim. Então, mas se houvesse, né, por exemplo, 1 ano sem plantio de milho no mundo todo, provavelmente a população reduziria bastante, porque ela se reproduz no milho. Tô entendendo. Mas é uma cultura que a gente não pode parar de plantar, né? É uma utopia. Professor, muitíssimo obrigado pela sua participação. A gente já está chegando aqui no final da nossa prosa. Faz o seguinte, deixa a sua rede social,
o Instagram, muita gente hoje utiliza o Instagram, para que o nosso ouvinte possa entrar em contato, tirar mais dúvidas, também mandar as perguntas aqui para uma próxima prosa. E eu quero mais uma vez agradecer aqui o Jota Bueno. Jota, quando eu te mandei o abraço, aí você estava lá tomando um cafezinho e estava longe do rádio, né? Então, muito obrigado aí pela sua... Você estava tomando café? Ah, beleza, então. Tá escutando a gente aqui. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o seu bom dia e a sua rede social também, professor. Sim, então, muito obrigado, Francis, muito obrigado aos ouvintes. Eu sou ouvinte assíduo aí do programa e da programação, né? E minha rede social é isso mesmo, André Rocha Duarte. Você vai encontrar lá o professor, já há 15 anos aqui em Paracatu. Agradecer essa cidade maravilhosa aí que me acolheu, aos amigos que eu já fiz e estou fazendo, né? E aos alunos. Aos alunos egressos. Hoje eu tenho o prazer de todas as revendas e todas as cooperativas, né? E todos os lugares que eu vou, eu encontro com ex-alunos egressos. Bacana. E a grande maioria com sucesso. Muito bom. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? E aí, beleza? Antes de você ir embora, vai lá, inscreva-se em nosso canal no YouTube, Paracatu Rural, marque o sininho. Se estiver no Spotify, Deezer, TuneIn e outra plataforma de áudio, siga também o nosso conteúdo. Instagram, @Paracatu Rural, Facebook, Telegram, também no canal do WhatsApp, é só pesquisar Paracatu Rural. E ainda tem o site paracaturural.com, que você pode cadastrar seu e-mail. Vai lá, cadastra o e-mail, você não vai perder nada do que a gente publicar. E se quiser, ainda pode colocar a nossa página, o nosso site como sua página inicial, no seu navegador favorito. Acompanhe o Paracatu Rural por todo lado, hein? Te espero! Jesus sempre teve uma maneira de conectar a forma com a qual tratamos as pessoas com a forma com a qual o vemos. No livro de João, capítulo 13, verso 20, Jesus está lembrando aos seus amigos mais próximos que ouvir e aceitar a mensagem a respeito dele significa aceitar a Deus também. É como se ele dissesse que a maneira com a qual tratamos as pessoas está ligada à maneira com a qual vemos a Deus. Então, como isso se desdobra na sua própria vida? Pense na maneira com a qual você se conecta aos outros cristãos. Você é rápido em recebê-los em sua vida ou acha mais fácil mantê-los à distância, separando a igreja da vida real? Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, programa Paracatu Rural.